a importância Ronaldo Conceição Martins, por favor, se dirija. Assinem a credencial como portador dela e plastifique que é a sua identidade de capelão para se identificar. As leis que amparam cada um capelão, vocês têm que ter noção. Isso. Para não ser barrado, porque vocês não podem ser privados dos seus direitos como capelão, porque existe uma lei federal que ampara. Então, quando você chega, se identifica e fala da lei que ampara você tem privilégio. Quando a pessoa que ora lhe atendeu, pode ser um guarda municipal, pode ser da rede privada, de segurança, eles não têm muito conhecimento. Aí o que é que se acontece? O capelão, inteirado de seu direito, pede para falar com o superior, que é assistente social, e comunica. Das diversas vezes, os capelães vão ao hospital, ao presídio, sempre para visitar alguém. Então é óbvio que, se você chegar na porta de um presídio, e você deve realmente se explicar porque foi para um presídio, ou para conhecer o presídio, ou para assistir religiosamente alguém que foi pedido. Você não vai chegar na porta de um presídio porque você vai querer entrar no presídio. Você tem que ter um objetivo. Então, conhece as leis. Eu quero conhecer o presídio, sou capelão e vim hoje aqui. Aí a história é outra. Mas entrar em um presídio porque quer entrar, não existe isso em canto nenhum. Ok? Hospitais estão sendo privados. Pastores, está aqui Braz, pastor, está aqui Gilvan. Outros e outros que foram barrados como pastor na porta de um hospital. E tem hospitais agora que deixa disponível uma folha dessa, tá bom? Com as leis falando acerca da capelania, né? Os deveres do capelão. Então tá lá, pelo menos na restauração eu já pude ver, Walter, que tá lá bem específico. Como se dissesse, qualquer outro tipo de pessoas não pode entrar ou adentrar mais, o capelão tem livre acesso. Então, vamos chamar aqui agora Dária Ferreira do Espírito Santo. Cadê ela? O capelão Ronaldo recebeu a apostila também? Sim. Recebe aqui. Ok. Expõe. Tira umas fotos aí. Vamos dar algumas oportunidades para depois você entregar essa documentação a cada um de vocês. Nesse momento eu quero passar a palavra ao pastor e capelão Cláudio Silva, da Assembleia de Deus Canaã, para que ele possa falar da importância da capelania, da assistência espiritual. Fique à vontade, o senhor está com a palavra. A paz seja convosco, igreja. Amém. Para mim é um prazer e uma honra nessa manhã estar aqui junto com os irmãos, junto com os capelões, participando também da SEP. Para mim as portas se abriram em relação também ao... Agora estamos começando uma obra dentro do presídio da colônia penal. A gente já trabalha com criança, mas a gente tem dado assistência, as pessoas têm me chamado. E depois da capelania ficou mais fácil, porque nossa igreja é perto, né, ali no Bom Pastor, e a gente está montando um grupo de mulheres para estar dando assistência, ensinando a palavra de Deus a elas ali naquele lugar. Fomos chamados pelo menos 2 ou 3 vezes por semana para as presas que estão saindo do lugar, para que a gente venha ou locomover a sua casa, ou levar em algum lugar, ou levar para a igreja, para que elas venham, porque às vezes tem presa que sai, ela sai e eles sabem buscar em casa, agora levar não. E muitas não sabem nem como fazer quando saem de dentro do presídio. Então aí Deus abriu essa porta para nós, e a importância é muito grande. E é feito, nosso capelão falou,
que a gente esteja mais unido em relação à obra, em relação a essa obra, nos presídios e nos hospitais. É muito importante. Eu louvo a Deus. Nesta manhã também está comigo minha esposa e está aqui também através do canal nosso pastor Anderson Barbosa. Então louvo a Deus por fazer parte dessa família. Deixo para os irmãos meus agradecimentos ao capelão por esta manhã, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? É o que o pastor Cláudio falou. Então, nós não podemos viver para nós mesmos, e sim viver para alguém. Quem não serve para servir, não serve para viver. E a capelania nos ensina que devemos, sem distinção, cor, raça, credo religioso, porque nós somos líderes, somos homens formados e capacitados para fazer a prestação de assistência espiritual. Então, independente, você tem que ter o amor de Deus para poder alcançar essas vidas. Aí é um exemplo que o pastor Cláudio deu da capelania presidial, preparando um grupo para estar ali assistindo às presas religiosamente, falando do amor do Evangelho, do resgate de Cristo e o sangue do Cordeiro que vai dar a oportunidade deles um dia chegar ao céu. Nós estamos nos finais de tempos e estamos vendo aí coisas espantosas segundo a Bíblia. Então, temos que fazer mais. Quanto mais a gente fizer, a gente ainda qualifica quase que inútil. Não é verdade? Pelo amor de Cristo ter nos alcançado. Meus irmãos, nesse momento também eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo Pedro. Quero dar uma oportunidade a ele, antes de ver o slide que vamos falar da capelania espiritual, mostrar algumas fotos, né? Falar do ânimo, porque tem pessoas que exercem suas funções, né? Porque todo capelão, no mínimo, ele deve ser um auxiliar de trabalho, um diácono, ou um pastor, um presbítero. Então, são várias funções, porém, fazendo ela com dedicação, qualidade, ética, moral, espiritual e filosófica. Então, neste momento, eu quero repassar a oportunidade ao pastor Dauro Pedro, que é da Assembleia de Deus do Ministério do Rio de Janeiro. Este homem tem feito a obra do Senhor e é muito espinhosa essa obra que ele faz. Eu tenho acompanhado lá no interior. Estão construindo agora uma congregação lá, porque o que acontece? Tem pessoas que foram designadas para pregar na televisão para milhares de pessoas, não é verdade? Teve outras que foram designadas para ir lá na favela buscar aquele traficante, tá bom? Que está lá dentro esperando de uma palavra de fé, de esperança. Brás, por exemplo, desenvolve um trabalho num bode que é terrível. Muito violento aquele pessoal ali, e ele tem ali ganhado vidas para Jesus. Isso aí é uma diferença. Porque o capelão, o dever de um capelão é totalmente diferente de um pastor.